Olá, eu vou ler e comentar nesse podcast um artigo que foi publicado em 2005 na GAA, de autoria de Sérgio Nats e Albert Tacon, que tem o seguinte título: Medindo a digestibilidade in vivo e in vitro de alimentos e rações para a aquicultura. Certo? Vamos ver aqui o que eles falam sobre esse assunto. À medida que a indústria da aquicultura se torna cada vez mais consciente dos custos e dos benefícios, ela está em busca dos chamados alimentos funcionais ou rações funcionais, muitas das quais têm essa funcionalidade aumentada com ingredientes chaves e compostos aditivos que promovam o crescimento e a sobrevivência animal. Além disso, proteínas de origem vegetal estão sendo cada vez mais utilizadas como proteínas alternativas às fontes animais. A produção ótima de rações com fatores de conversão alimentar ótimos, né? Essa produção vai depender muito da qualidade dos ingredientes utilizados, tá? E da disponibilidade dos nutrientes nesses ingredientes para a espécie em questão. A determinação da digestibilidade dos nutrientes principais, é um dos passos mais importantes na avaliação da biodisponibilidade desses nutrientes para uma dada espécie. É justamente o tema do artigo, tá? Ele vai focar muito a digestibilidade in vitro, né? Fazendo uma comparação com a tradicional digestibilidade in vivo. A proteína é o nutriente alimentar mais importante para a aquicultura de animais de alto valor de mercado, como, por exemplo, o camarão marinho Vanamei. Tá? Um aspecto crítico no desenvolvimento de rações economicamente viáveis para qualquer espécie é o conhecimento da resposta animal ao conteúdo, né, ou à qualidade da proteína e do lipídio e da energia do alimento. A qualidade da proteína ela pode ser determinada em estudos de digestibilidade in vivo ou ensaios in vitro com a utilização de proteases. O método padrão in vivo, ele é realizado com animais vivos, né? Em bioensaios, em testes com os animais que demandam um tempo longo, relativamente longo, para ser concluído. E geralmente há uma necessidade de você trabalhar com um grande número de animais. Tá? Já os métodos in vitro, eles fornecem uma alternativa interessante, né, ao método padrão in vivo, porque permitem uma avaliação rápida do valor nutricional do alimento e uma avaliação rápida também da atividade negativa de fatores antinutricionais, tá, que possam vir a estar presentes no alimento que está sendo testado. Até o momento, a maior parte das pesquisas já realizadas sobre avaliação de ingredientes alimentares para usar em rações para aquicultura tem focado na digestibilidade de aminoácidos, tá? Digestibilidade de aminoácidos. Existem evidências muito fortes
que apontam que alguns métodos de análise de digestibilidade são melhores do que outros na predição desses aminoácidos digestíveis, tanto em fontes proteicas vegetais como animais. Em seguida, os autores vão falar sobre a importância da determinação ou estimação da energia digestível do alimento. Tá? O custo por unidade de energia é a pressão de custo dominante na formulação de rações para aquicultura. É pertinente focar no desenvolvimento de ensaios ou testes para a avaliação da energia digestiva. Ou seja, encontrar métodos práticos, não tão demorados, tá? Que tenham um custo moderado, abaixo, para avaliação e determinação da energia digestível dos alimentos. Como a energia digestível é o parâmetro de energia disponível mais simples de ser determinado, né, considerando que a energia metabolizável é dificílima de ser determinada com organismos aquáticos, tá? Essa determinação, a determinação da energia digestível dos ingredientes alimentares utilizados em rações para camarão e peixe, é a escolha, é o parâmetro lógico sobre o qual se deve focar nesse tipo de análise. Buscar estimar ou determinar a energia digestível do alimento. Estimar é quando você tem uma aproximação, geralmente indiretamente você chega próximo daquele valor, a gente chama estimação. E determinação é quando você objetivamente encontra aquele valor por alguma metodologia direta. Muitas vezes não é possível diretamente se chegar àquela informação ou aquele conhecimento, a gente aplica métodos indiretos, tá? Mas que dão uma boa ideia, né, da realidade daquele fato, daquele conhecimento. Só que nesse caso a gente chama estimar, você faz uma estimativa, que é perfeitamente válido. Agora os autores vão falar sobre o método in vitro de digestibilidade. Eles dizem assim, ó, que existem muitos ensaios in vitro utilizados com diferentes graus de sucesso na avaliação da qualidade da proteína e do ingrediente. Dentre eles, o teste de solubilidade em hidróxido de potássio, o teste de solubilidade aquosa da proteína, o ensaio da urease e o teste ou ensaio da digestibilidade em pepsina. Desses testes, provavelmente o mais comum e rápido de ser realizado de digestibilidade in vitro para medir a qualidade da proteína é o ensaio de digestibilidade da pepsina, que iniciou no início dos anos 50. Então já tem aí um tempo enorme em que se trabalha com a digestibilidade, ensaio, digestibilidade em pepsina, essa metodologia in vitro. Existe uma quantidade de resultados considerável, resultados de pesquisa, que relacionam os resultados desses testes de digestibilidade in vitro em pepsina com a produtividade do rebanho, pegando aqui animais de criação de grande porte, porque é claro que essas metodologias in vitro elas iniciaram em outros ramos da zootecnia que não a aquicultura. Tá? Iniciaram na bovinocultura, né? Na avicultura, na suinocultura. A aquicultura ela veio depois no sentido de
Posteriormente, os pesquisadores começaram a considerar a utilização dessas metodologias in vitro, que já eram empregadas há bastante tempo nessas outras áreas da zootecnia, com esses animais terrestres, para animais aquáticos. Na parte da zootecnia terrestre, né, bovinocultura, avinocultura, suinocultura, entre outros, já existia muita informação no seguinte sentido: tentar correlacionar os resultados de digestibilidade in vitro, esse teste da pepsina, com a produtividade animal. Ou seja, tentar prever, incrível isso, né, quando funciona, tentar prever qual vai ser a taxa de crescimento, quais serão os índices zootécnicos, né, daquele rebanho, a partir dos resultados, aquele rebanho alimentado com uma dieta contendo aquele ingrediente, aquela fonte proteica, né, como sendo o concentrado proteico principal. Tentar prever qual vai ser o desempenho zootécnico desses animais a partir dos resultados obtidos em bancada com esses digestores in vitro, em que se utilizou o método da digestibilidade em pepsina. Aí eles continuam, embora seja um bom indicador de produtividade, pelo menos com os animais terrestres, tá? Isso é válido para níveis de proteína constantes, só que as fontes proteicas animais variam e, com isso, diferenças de produtividade são observadas. É bem complicado, pessoal, porque a ração é uma mistura de vários ingredientes, tá? Você tem alguns ingredientes proteicos, você não tem um único ingrediente proteico. Então, como é que você vai assumir que o desempenho ele está correlacionado com a qualidade de uma determinada fonte proteica que você usou na mistura, só que ela não é a única, né? Só que ela não é a única. Você vai usar, além da farinha de peixe, o farelo de soja, por exemplo. Aí você faz uma previsão baseada na farinha de peixe, na qualidade de farinha de peixe, e tem uma outra previsão baseada na qualidade do farelo de soja. Qual vai ser o efeito combinado dessa mistura? Até porque as proporções mudam, não existem, não, você trabalha com proporções ou níveis fixos, né? Você tem diferentes fórmulas, aí que começa a se tornar complicado. Porque se naquela ração a única fonte proteica fosse a fonte avaliada no teste in vitro, a probabilidade de acerto na sua previsão entre a qualidade da proteína testada, que foi utilizada na ração, que é a única fonte proteica da ração, e o desempenho animal, a probabilidade de acerto é grande. Só que essa sequência aí de eventos que eu acabei de falar, não acontece, pelo que estava falando agora. Você tem mistura de diferentes fontes proteicas, animais e vegetais, tá? Aí já se começa a colocar em teste, o teste, né? Já se começa a questionar a validade desses testes in vitro, né? São muito, digamos assim, sedutores, né? Porque é uma maquininha pequena, cabe numa bancada pequena, em poucas horas você tem o resultado e você conseguir a partir daí, né, fazer previsões de desempenho zootécnico seria quase que um sonho isso daí, tá? Só que esse sonho pode se transformar em pesadelo no momento em que as suas previsões começarem a furar, né? Começarem a não se confirmar, tá? A análise proteica da excreta animal tem mostrado que os animais menos produtivos excretam níveis maiores de proteína do que os animais mais produtivos. Essa é uma outra forma de falar o seguinte, que os animais mais produtivos, o que é um animal mais produtivo? Um animal que cresce mais rápido.
são aqueles animais que digerem melhor a proteína, tá? Que digerem melhor a proteína. Aqui entra em questão, por exemplo, não só diferentes espécies animais, mas até a genética animal, né? Se você tem uma genética de uma mesma espécie que favorece uma digestibilidade maior, aqueles animais vão crescer mais rápido, porque eles vão extrair mais os nutrientes presentes naquele ingrediente, naquele alimento, tá? Se ele digere melhor, ele excreta menos. É o que ele está falando aqui. Se ele digere pior, ele excreta mais. A quantidade não, a digestibilidade da proteína é expressa em tais testes. Está se referindo aqui aos testes in vitro. De fato, a digestibilidade varia não apenas entre diferentes fontes proteicas, mas dentro de uma mesma categoria. Por exemplo, uma farinha de peixe pode ser mais digestível do que outra. Olha a complicação, gente, né? Você faz um teste in vitro, um ensaio in vitro com uma determinada farinha de peixe, tá? Aí faz as recomendações para o fabricante de ração, para a fábrica, em cima dos resultados que você obteve, certo? Esse teste de digestibilidade da pepsina. Só que a fábrica, ela começa utilizando aquela mesmíssima farinha de peixe que você testou, só que posteriormente, por questões de mercado, que é prioritário, determinante na atividade comercial, claro, né, os preços, os custos dos insumos, tá? Então, por uma questão de mercado, ele muda. A farinha de peixe não é mais aquela, é outra, é um outro fornecedor, é de um outro país, tá? Que não vai dar o mesmo resultado anterior. Talvez dê um resultado até melhor, né? Mas não vai ter mais, o animal não vai ter mais o mesmo desempenho de antes, porque a composição química do produto muda. Tá? Você vai ter aí mais lipídios, você vai ter mais ossos, menos ossos, os parâmetros de processamento são diferentes, a qualidade da matéria-prima, né, é outra. Então veja o que faz. Ele teria que, se mudou a farinha de peixe, teria que encomendar um novo teste rápido in vitro, tá? Que desse orientações, recomendações de uso daquele novo ingrediente para a formulação da ração, tá? Aí eles continuam. Existe um método de pepsina que é chamado método do 0,2%, tá? Se tornou famoso nessa área, o método do 0,2%. O que é isso aqui, ó? Os estudos têm mostrado que a digestibilidade em pepsina resulta, né, gera estimativas de digestibilidade, que não vai ser nem digestibilidade, né, vai ser o grau de hidrólise, maiores do que aqueles que são obtidos a partir de estudos in vivo, tá? Então, assim, quando se utiliza o digestor in vitro, pelo menos com a metodologia anterior, se encontrava valores muito bons, né? Como se a digestibilidade ou a qualidade do nutriente, desculpa, a qualidade do ingrediente, a biodisponibilidade dos nutrientes naquele ingrediente fosse muito alta, quando na verdade não era bem assim, era uma questão, uma, era um problema do método. Estava se utilizando soluções de pepsina muito concentradas, tá? Por que isso? Porque o controle, o que eles olhavam aí como parâmetro de comparação? Os resultados, a qualidade do ingrediente, a biodisponibilidade dos nutrientes nos testes in vivo. Estava havendo diferenças consideráveis
para o mesmo ingrediente, in vivo e in vitro, da seguinte forma: os resultados in vitro sugerindo qualidades, biodisponibilidades sempre acima do in vivo. Aí isso acendeu um sinal de alerta, né, com os pesquisadores e os técnicos. A suspeita deles é que provavelmente a solução digestora ou digestiva do método in vivo, a solução de pepsina estava muito concentrada, tá? Aí eles passaram a utilizar soluções de pepsina mais diluídas, numa tentativa de corrigir essa diferença in vivo, in vitro. Daí surgiu esse tal do 0,2%, que deve ser a concentração de pepsina na solução digestiva. Em essência, né, em resumo, não existe uma relação matemática confiável entre a digestibilidade de uma solução de pepsina com uma determinada concentração, determinado grau de diluição com outro, né? Você pode trabalhar com diferentes soluções digestivas de pepsina, em diferentes graus de diluições, mais diluídas, mais concentradas, tá? Você tem que, quem trabalha com isso, deve buscar aquela diluição cujos resultados do teste mais se aproximam dos resultados obtidos nos bioensaios in vivo, tá? Aí alguém falou assim, não, mas eu posso tentar encontrar uma forma de fazer aqui uma correlação, né, entre os diferentes graus de diluição das soluções de pepsina. Eu trabalho com uma outra, mas que vai me levar, através dessa relação matemática, à diluição correta. Não existe isso, não existe isso. A melhor alternativa é buscar encontrar, você já iniciar o teste, né? Lá no digestor, você iniciar com a solução de pepsina na diluição correta, tá? Para não ter mais uma fonte de erro que seria esse cálculo matemático posterior. Em seguida, os pesquisadores, os autores do artigo, vão falar sobre uma técnica promissora para os ensaios in vitro. Eles dizem o seguinte, ó, a avaliação da qualidade de ingredientes para a aquicultura, ela pode se beneficiar de avanços recentes nas metodologias aplicadas nas determinações in vivo e in vitro da digestibilidade de alimentos utilizados em animais terrestres. Que é sempre assim, pessoal. O pessoal da aquicultura fica de olho no que o pessoal da zootecnia, né, bovinocultura, suíno, caprino, avicultura fazem, porque eles estão trabalhando há mais tempo, são ramos mais antigos da investigação zootécnica. Tá? Os nutricionistas de peixe e camarão, os pesquisadores, eles ficam de olho o que é que os nutricionistas, no caso aí pegando os monogástricos, né, de suínos e aves, estão fazendo para tentar se aproveitar de métodos com as devidas adaptações nos estudos, nos trabalhos de animais aquáticos. Uma técnica promissora é a determinação da digestibilidade in vitro pelo método conhecido como pH-STAT. pH-STAT, tá? A determinação da digestibilidade tanto de insumos, alimentos, como de rações completas, tá? Esse ensaio pH-STAT, ele simula a digestão de uma fonte proteica, farinha de peixe, farelo de soja, utilizando as próprias enzimas do animal alvo. Então, há uma diferença considerável em relação ao método clássico da digestibilidade em pepsina. No método da digestibilidade em pepsina, você utilizava uma enzima pura, uma enzima PA. Você comprava, né,
aquela enzima de um fornecedor de materiais de laboratório, certo? Um sigma, né? Uma enzima sigma dessa da vida, certo? Aqui não. Aqui você obtinha, fazia um extrato, tá? Por exemplo, pensando em camarão, fazia um extrato do hepatopâncreas, que é o órgão que assume o processo digestivo, né, onde você vai ter as enzimas, e utilizava esse extrato enzimático, que tinha as enzimas do próprio animal, no digestor in vitro, tá? A diferença considerável, né? Você aproximava o método in vitro do in vivo, né? Havia aí uma aproximação dos dois métodos, quando você substituía aquela enzima purificada, tá? Aquela enzima PA, por esse extrato enzimático obtido do próprio animal que vai ser ao qual se destina aquele alimento, aquela ração, seja vanamei, seja tilápia, seja qualquer outra. Vai existir uma correlação significativa entre os valores de digestibilidade do ensaio in vitro, pH stat, com o in vitro, se forem utilizadas as mesmas fontes proteicas de origem animal e vegetal, tá? Que é o grande objetivo dos técnicos e pesquisadores que trabalham com a digestibilidade in vitro, que exista de fato uma correlação forte entre o que se observa de resultado, o grau de hidrólise nesses testes in vitro, e o que se observa, se obtém de resultados de coeficiente de digestibilidade nos testes, nos bioensaios em vivo. Se essa correlação de fato existe, for confirmada, né, só o tempo e a realização de inúmeros testes pode responder essa questão, seria uma aquisição metodológica incrível para a aquicultura. Por quê? O método in vitro vai fornecer resultados acurados, né, no sentido bons resultados, com um custo bem menor quando comparado com o vivo, em vivo, tá? Esse método, o resultado, né, do teste não é afetado por questões ambientais. Aqui você pode uma faca de dois gumes, você pode ver de duas formas, né? Como na fazenda, né, no local, no criatório, no local onde tem os tanques e os viveiros, efetivamente os fatores ambientais vão interferir na digestibilidade, a começar a qualidade da água, a começar temperatura, pH e oxigênio, tá? Então a digestibilidade real vai depender das condições ambientais, fica praticamente impossível você fazer comparações de digestibilidade dado a grande, grande quantidade de diferentes situações ambientais que você pode ter. É necessário padronizar o teste, né? Os testes em vivo são padronizados, tá? Só que o grau de padronização no in vitro é altíssimo, né? Você tem ali um protocolo do teste que pode ser seguido à risca em qualquer laboratório de qualquer lugar do mundo. Tá? Os resultados são perfeitamente comparáveis, tá? São perfeitamente comparáveis. Essa confiabilidade dos resultados, essa padronização não é tão grande, ela existe, mas não é tão grande nos bioensaios in vivo, tá? E eles colocam aqui, os autores, como sendo um dos pontos positivos, não ser tão afetado pelas variáveis ambientais. E um terceiro ponto forte, né, benefício da técnica da digestibilidade in vitro pH stat, é que permite um número maior de análises do que seriam possíveis com os animais vivos em um determinado tempo, né? Se em um mês você consegue testar
in vivo a qualidade de, não sei, 8, 10 ingredientes, naquele um mês você consegue testar a qualidade de 80, 100 ingredientes pelo método in vitro. Estou colocando aqui, né, um chute. 10 vezes mais, tá? Porque são testes rápidos, né, que vai lhe dar uma produtividade de resultados muito maior, certo? Bom, isso tudo é muito bonito desde que hajam essas correlações significativas entre os valores de digestibilidade do método in vitro, pH-Stat, usando as próprias enzimas do animal, e os métodos in vivo, que é a referência principal. Aí na parte final do artigo, o Sérgio Nates e o Albert Tacon, eles vão fazer uma crítica ao método do digestibilidade in vitro, mesmo esse método mais avançado, que é o do pH-Stat. Eles dizem assim: é importante notar que alguns ingredientes têm uma combinação única de aminoácidos, que junto com os aminoácidos existem outros compostos que são, nesse caso, são indesejáveis, mas que acabam indo para a ração. Esses compostos indesejáveis, chamados substâncias, ou mais conhecido, fatores antinutricionais, podem interferir com a digestão dos aminoácidos e reduzir o valor nutritivo daquele ingrediente. Então é complexo, pessoal, é muito complexo, porque olha só, você pode até ter, olha só como é complexo, você pode até ter um ingrediente com a mesmo perfil de aminoácidos, certo? Aí você diz assim, bom, se eu tenho o mesmo perfil, eu espero que o aproveitamento dele, né, a digestão, a digestibilidade desse alimento, a biodisponibilidade desses nutrientes seja semelhante, né? O perfil de aminoácido é o mesmo, só que ele tem perfil de fatores antinutricionais diferentes. Os dois é o mesmo alimento, é o mesmo farelo de soja, só que por questões da agricultura, do plantio, do processamento, várias questões, ele tem aí uma genética, né? Ele tem aí perfil de antinutricionais diferentes. Se muda o perfil de antinutricional, a interferência desses fatores antinutricionais no aproveitamento dos aminoácidos muda. Então você vai cometer um engano, um erro, vai apresentar um resultado falso, né? Porque o aproveitamento, o grau de hidrólise, né? Ele deve mudar em função dessas diferentes complexidades de aminoácidos. E eles estão aqui questionando se a metodologia in vitro, mesmo essa do pH-Stat, leva isso em consideração. A ação dos fatores antinutricionais no tubo de ensaio, dentro do digestor in vitro, sobre o aproveitamento dos aminoácidos, a ação é a mesma dentro do animal vivo, dentro do organismo animal? Provavelmente não. Provavelmente não, tá? Além disso, as previsões de digestibilidade dos ingredientes podem ser inacuradas, né? Aqui a gente pode traduzir como a previsão da digestibilidade dos ingredientes pode ser incorreta, porque a relação entre as digestibilidades in vitro e in vivo podem mudar, tá? Podem mudar. Aí eles vão dar aqui algumas situações que podem levar a essa diferença entre resultados de digestibilidade in vivo versus in vitro. A estrutura física dos ingredientes pode ser parcialmente inacessível à ação enzimática
ou a presença de fatores antinutricionais, tá? As enzimas, elas quebram as proteínas em pontos específicos, tá? Os pontos de ataque da enzima, tá? Em junções específicas. Mas algumas substâncias antinutritivas bloqueiam essas junções e impossibilitam uma digestão, a digestão correta ou apropriada, reduzindo o valor do ingrediente como do alimento como ingrediente alimentar, tá? Então aqui o fator antinutricional interferindo na digestão proteica, certo? Eu volto a repetir. Os fatores antinutricionais, eles vão agir no alimento, olha só, os fatores antinutricionais, eles vão agir no alimento, lá no saco do alimento, tá? Na fábrica, e eles vão voltar a agir, vão continuar agindo. Alguns que não agiram vão se ativar fatores antinutricionais dentro do organismo. E essa ação antinutricional dentro do organismo não vai acontecer no digestor in vitro. Se não acontece, você vai ter uma diferença de resultados entre o teste, o ensaio in vitro e o bioensaio in vivo, certo? In vivo. Existe uma formação, eu não sei qual é a expressão em português, mas é cross-linkage, tá? Existe essa formação cross-linkage que reduz a digestão, a taxa de digestão proteica, possivelmente evitando a ação enzimática ou bloqueando os sítios, os locais de ataque enzimático, tá? A complexidade, né, a interação entre nutrientes e antinutrientes, fatores nutricionais e antinutricionais é grande, pessoal, tá? E o efeito final disso, que a gente traduz pelo grau de aproveitamento ou a digestibilidade dos aminoácidos, vai depender dessa complexidade aí, né? E eventos digestivos que só acontecem no animal vivo, né? Você não consegue simular em bancada a complexidade de interações nutrientes-antinutrientes que acontece dentro do animal vivo, tá? Essa ideia da utilização do extrato enzimático do próprio animal foi excelente, sem dúvida, tá? Foi um avanço enorme nos métodos in vitro, né, para organismo aquático em particular. Só que ainda deixa a desejar, ainda não atende, né, o que seria uma simulação próxima da realidade. É uma simulação ainda precária, melhor do que o método clássico da digestibilidade em pepsina purificada, bem melhor, tá? Mas ainda distante do que seria uma simulação necessária para você ter essas correlações significativas entre os graus de hidrólise in vitro e os coeficientes de digestibilidade in vivo, tá? Uma outra interação que pode afetar os resultados das análises de digestibilidade é a formação de complexos entre amidos e lipídios, tá? Essas formações que podem ocorrer in situ no trato digestivo de muitas espécies aquáticas considera-se que elas podem diminuir a digestibilidade e a resposta à ingestão dos carboidratos, né? Mais um exemplo
de uma interação aqui entre, no caso, olha que interessante aqui, eu estava falando agora há pouco da interação nutriente-antinutriente, né? Nutriente, fator antinutricional. Aqui uma interação entre nutrientes. Amido, que é a fonte de energia, tá? Fonte de glicose, e lipídios, certo? Energia e ácidos graxos. Ele está dizendo aqui que existem formação desses complexos amido-lipídio que vai interferir, por exemplo, ele diz aqui, no aproveitamento do amido. No aproveitamento do amido. Essa interação, né? A formação desses complexos, que vai afetar, no caso aqui, a digestibilidade energética, né? Que eles já estão falando da energética, né? Quando fala no amido. Essa formação desses complexos acontece no digestor in vitro? Não sei. Talvez não, provavelmente não. Aqui se encerra o artigo, tá, do Sérgio Nax e do Albert Deacon. O que é que eu poderia dizer para vocês para concluir? Atualmente, a metodologia in vitro ela é considerada como um acessório, tá? Um complemento ao teste padrão aceito internacionalmente reconhecido de digestibilidade in vitro. Existem muitos fontes de erros, existe um grande grau de variabilidade nos ensaios in vitro, que em determinados momentos podem levar a resultados excelentes, com correlações altamente significativas com os testes in vitro, mas em outros momentos podem lhe trazer resultados horríveis, desastrosos, muito distantes da realidade. Então, essa insegurança da metodologia fez com que, mesmo esse método mais avançado, né, do in vitro pH-Stat, ele perdesse força nos trabalhos de avaliação da qualidade de ingredientes, de rações, determinação da digestibilidade, tá? Por conta dessas interações únicas nutriente-antinutriente, nutriente-nutriente, que somente acontecem, atenção, somente acontecem dentro do organismo animal, tá? Que interferem, por exemplo, na digestibilidade dos aminoácidos, na digestibilidade proteica e na digestibilidade energética, tá? Por conta desse reconhecimento dessas interações únicas dentro do organismo animal, o método in vitro perdeu força e hoje em dia é consenso que, apesar da demora, né, apesar da maior estrutura que você tem para montar o bioensaio em vivo, é o teste necessário, tá, para você obter resultados corretos, utilizáveis na formulação de rações de alta digestibilidade, de alta eficiência. Por exemplo, as rações ambientalmente corretas, que só são possíveis se você trabalhar em cima de valores digestíveis de nutrientes. Pessoal, era isso, tá? Espero que tenha sido um artigo interessante. Até a próxima, viu? Obrigado pela audiência. Tchau.